Olá, meus amores. Hoje quero contar um pouco da minha história para vocês. Eu vim de uma família bem pobre, financeiramente falando. Na minha casa era 12 filhos, né? E só meu pai trabalhava naquela época. Então a gente vivia assim, não tinha essa ajuda que tem hoje do governo, né? Esses auxílios. Então a gente vivia de basicamente doações. Minhas tias que tinham melhores condições ajudava e a gente vivia muito de usar coisas usadas das pessoas, né? As minhas primas, por exemplo, quando usavam a roupa, não queria mais, não cabia mais nelas, elas passavam para a gente e a gente vivia assim, doação de material escolar e assim foi a vida. Na minha infância eu me lembro que era desse jeito. A gente não passava um dia de fome, mas assim, só tinha o básico. Não tinha assim um lanche, não tinha um biscoito, não podia comprar um Danone. Se aparecia alguma fruta da época, a gente comia, mas a não ser isso, a minha mãe não tinha condições de comprar frutas. Muitas vezes não tinha condições de comprar carne e a gente comia o que tinha, sabe? O que tinha, não tomava suco, não tinha açúcar. Eu me lembro bem que ela dizia que se fizesse suco ia faltar açúcar para o café e era nessas condições que a gente vivia. E depois eu casei e quando eu casei, o meu ex-marido também era cheio de crenças e era uma pessoa também muito pobre financeiramente, uma situação assim bem mais difícil do que a minha. Então assim, juntou a pobreza dele com a minha e virou um caos total. E só depois eu comecei a estudar, me formei, sou graduada em pedagogia e tenho pós-graduação em psicopedagogia. E comecei a trabalhar. Só que mesmo assim trabalhando, eu via que eu era uma pessoa endividada, e vivia devendo empréstimos aos bancos e nunca sobrava dinheiro para nada. E nesse meio tempo eu me separei do meu ex-marido. E quando eu me separei, eu fiquei completamente endividada, cheia de dívidas para pagar. E inclusive uma casa que eu tinha comprado há pouco tempo, eu fiquei também para pagar essa casa, né, que tinha sido financiada e com toda a despesa, sozinha com 2 filhos. Eu me vi nessa situação. Ter que fazer feira, gás, água, 2 filhos para cuidar, ainda pagar a parcela dessa casa. Fiquei com muitas dívidas em vários cartões de crédito, devendo em vários bancos. Foi aí que eu me lembrei de Deus, né? Eu me voltei para Deus e eu comecei a orar, a pedir a Deus uma solução. Foi aí que eu descobri, eu resolvi estudar sobre finanças. E quando eu resolvi entender um pouco sobre finanças, o primeiro livro que eu li foi Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. E só a partir daí foi que a minha vida começou a mudar. Com todos os ensinamentos que tem naquele livro, eu fui colocando em prática com a minha fé e graças a Deus eu superei. E eu estou aqui para te ajudar a superar também.